Amados sacerdotes, missionários religiosos, querido povo de Deus desta comunidade tão abençoada de São Gabriel, aqui no município de Planaltina, Goiás. Nesta missa de ação de graças pelo trabalho do Padre Rodrigo com vocês nesse tempo, também em preparação para a criação da paróquia no próximo dia 18, solenidade antecipada de São José, quando vamos acolher a comunidade dos carmelitas missionários do Divino Espírito Santo da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Hoje é motivo de agradecimento. Nós estamos às vésperas do terceiro domingo da Quaresma. Esse tempo extraordinário, um tempo muito forte, apelativo à nossa conversão, à nossa mudança de vida, à nossa renovação da fé em Cristo que nos salvou e nos redimiu. Nos trouxe de volta como escravos recomprados, pois a humanidade estava perdida e o sacrifício redentor do Calvário foi suficiente para trazer de volta à senzala da salvação a humanidade que havia se tornado presa do demônio e mergulhada na obscuridade. A Quaresma é esse tempo extraordinário que a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana vive todos os anos dentro do ano litúrgico, que é um tempo que Deus nos interpela através da liturgia, da oração, da penitência, do jejum e da esmola, para a gente mudar. Um católico deve ser sempre melhor depois da celebração de cada Quaresma. Isso nós precisamos ter como uma grande prerrogativa na nossa vida. Cada Quaresma deve nos instigar a melhorar de vida. A liturgia de hoje nos apresenta essas leituras muito difíceis de serem explicadas em profundidade. A liturgia de hoje, quanto à palavra, é suficiente para você escrever um grosso livro sobre esse diálogo de Jesus com a samaritana. Cristo, que pede de beber à samaritana, lhe dá o dom de crer. Recebendo o dom de crer, a samaritana mergulha-se no dom do amor, como está no prefácio da missa de hoje. Mas qual é o contexto judaico do primeiro século em relação a este encontro do Senhor Jesus com a samaritana? O que a tradição da igreja vê nesse encontro? Os padres da igreja, o catecismo, a fé católica. São João vai nos dizer que Jesus senta à beira do poço de Jacó. No poço de Jacó, as mulheres é que buscavam a água. De manhã, antes do calor do sol, e no final da tarde, quando o sol já se punha. Vinham as mulheres, as moças, com os cântaros nos ombros e tirava aquela água e levava para cozinhar os alimentos, para tomar, para banhar-se e também para os demais serviços de limpeza que inclui a água. Jesus está ali, fugindo à regra,
vem uma mulher ao meio-dia. Não é de manhã e nem à tarde, mas ao meio-dia. Uma samaritana. Dizem que as mulheres samaritanas eram lindas, extraordinárias. E Jesus pede a ela de beber. E ela retruca: como? Você é um judeu, eu sou uma samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. Por quê? Porque naquela região onde habitava 10 tribos de Israel, enquanto as outras 2 habitavam lá junto de Cafarnaum, essas 10 tribos foram dizimadas pelos povos pagãos, pelos fenícios, aquele povo daquela região. As outras 2, mais ao sul, foram levadas em cativeiro para a Babilônia. Sobraram apenas essas 2 tribos. As outras 10 tribos foram dizimadas. Restaram alguns membros das tribos que tiveram que viver com os pagãos naquela região da Samaria. E isso levou a uma junção de judeus que casavam com samaritanos, samaritanas. Ficavam meio judeus. E eles seguiam o Deus de Israel, mas não a religião de Israel. Por isso os judeus tinham pavor dos samaritanos. Não gostavam dos samaritanos. Porque eles adoravam o Deus de Israel, mas com práticas pagãs dos deuses deles. E esta mulher que vem, e Jesus estabelece um diálogo com ela. E quando ela interpela Jesus, Jesus diz a ela: se tu soubesses quem é que te pede de beber, você mesma me pediria, porque eu te daria uma água que mata a sede de eternidade. E começa o diálogo de Jesus com aquela mulher. E ao fim, nosso Senhor faz uma revelação àquela mulher quando ela o interpela sobre a salvação. E Jesus fala a ela quando ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, tivesse 5 maridos, nenhum era teu. Ela vivia no adultério. E aqui a imagem da samaritana é a imagem quaresmal. É o pecado, é a pessoa pecadora que agora tem a possibilidade de encontrar com Jesus e receber a luz. E ela fica assustada com o que Jesus lhe fala. E ela vai chamar os seus irmãos, os seus amigos samaritanos, dizendo: olha, encontrei um homem que eu acho que é o Messias, porque ele me disse tudo da minha vida. E ali eles foram a estar com Jesus. Agora aqui tem um detalhe interessante, que os apóstolos chegam e vê Jesus conversando com a mulher. Aonde os judeus costumavam arrumar os casamentos? Na beira do poço. Os homens que queriam casar-se iam à beira do poço, nessas horas que as mulheres buscam água, para aquelas palavras e de repente ali descobriu um casamento. Foi assim que Moisés casou com Séfora, a encontrou à beira do poço. Foi assim que Jacó casou também com Raquel, a encontrando à beira do poço. Foi também à beira do poço que Eliezer encontrou Rebeca, a quem ele teve a missão de fazê-la namorar em pensamento com Isaque, e a levou a pedido de Abraão para casar-se com Isaque, o filho da promessa. E os apóstolos ficam pensando: será que Jesus está namorando esta mulher?
Será que é uma coisa assim? Eles têm esse susto, mas depois eles compreendem que não. E os samaritanos ficam impressionados com Jesus e os apóstolos dizem: olha, é bom que o senhor vá comer. E Jesus fala: não, o meu alimento não é deste mundo, meu alimento é fazer a vontade do Pai. E logo em seguida, o Evangelho, no capítulo 6, depois desse capítulo ali, já tem o discurso do pão do céu. Jesus já fazia ali uma referência ao alimento espiritual eucarístico. Assim, meus irmãos, este encontro de Jesus com a samaritana traz para nós muitos elementos quaresmais, diversos elementos. Santo Agostinho vai dizer: olha, a imagem da samaritana é a imagem da igreja, a noiva. E Cristo é a imagem do noivo divino. Ali à beira do poço de Jacó, há um enamoramento de Cristo como esposo divino para com a samaritana, que representa a igreja, a esposa de Cristo, a igreja do Senhor, do novo Israel. Isso é muito bonito, é algo extraordinário para a nossa meditação. E Jesus diz a ela: eu darei uma água que mata a sede de eternidade. E esta água, ela é prefigurada na primeira leitura de hoje, quando o povo de Israel, na lamúria da sede, clama por Moisés. Deus manda Moisés bater no rochedo, com o cajado que ele fendeu as águas do Nilo para se tornarem sangue, nas pragas contra o faraó. E Moisés, ao bater a vara, o cajado na pedra, então rompe-se a água limpa. Uma água viva que mata a sede do povo. Jesus fala também para a samaritana: olha, eu te darei uma água viva. A água viva é a água corrente, não é água de represa, uma água que fica meio turva, água viva. Porque também, naquele tempo era comum a noiva buscar a água viva corrente para tomar o banho antes de entrar para o casamento. Era um rito de purificação das mulheres de Israel, e os samaritanos seguiam esses costumes de Israel. E Jesus fala desta água viva. E é esta água que jorra, a imagem da água que nasce do lado aberto de Cristo na cruz, que é a água viva do batismo. A água na qual a noiva, que é a igreja, vai se banhar para se purificar, para tornar-se toda do esposo. Quanta riqueza nós podemos extrair dessa leitura. E o Salmo vai dizer que o povo de Israel lutou contra Deus, colocou Deus à prova. No Salmo nós escutamos hoje. E Deus provou o povo de Israel junto a Meriba e Massá, onde o povo provou a Deus. Colocou Deus à prova. Mas ali foi dada água. Uma água que é prefiguração da água viva que nosso Senhor oferece à samaritana, e esta água é também uma água oferecida a nós. Nós estamos na quaresma, e nesse tempo dos domingos quaresmais, a igreja nos prepara para a água batismal. Os adultos que vão ser batizados na vigília de Páscoa têm a catequese aprofundada durante a quaresma,
Nós temos 40 catequeses de São João Crisóstomos, padre da igreja dos primeiros séculos, que é um primor, que geralmente se usa nessas catequeses quaresmais. E os adultos que vão ser batizados na vigília de Páscoa, eles vão sendo introduzidos nos sinais para serem mergulhados no poço da graça de Cristo, referendado e referenciado pelo poço de Jacó. E toda a comunidade católica na quaresma prepara-se para renovar as promessas batismais na vigília de Páscoa, quando após o batismo, aquela cerimônia longa, mas tão rica, então todo o povo é aspergido com a água batismal, que é esta água de Cristo, o esposo. E nós, igreja, para que possamos entrar para as núpcias do Cordeiro, nós somos a noiva, a igreja, que precisa da água viva, ser purificada nessa água viva, batismal, para estar com Cristo. Quanta riqueza nisso, meus irmãos. Quanta beleza a gente meditar sobre o nosso batismo. O dia mais importante da nossa vida, quando nós nascemos para Deus. Assim, a samaritana é a imagem da noiva à igreja, povo de Deus, prefigurado no Antigo Testamento, ainda marcada pelo pecado original. Todo o Antigo Testamento é uma busca de Deus, do povo que Ele escolheu, do meio dos pagãos, corrompidos pelo pecado original, para preparar este povo, através de Moisés e dos patriarcas e profetas, para que esse povo chegue à piscina, ao poço de Jacó, que é a pia batismal. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para o batismo. E nós só podemos receber o batismo porque Cristo o instituiu e o derramou do seu coração. Se lá Moisés bateu a rocha, no Calvário o soldado abre o peito de Cristo, que é a rocha, que os pedreiros construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra fundamental. E do peito aberto de Cristo jorra a água, o batismo, a água corrente, a água viva que purifica de todo o pecado e que nos torna escravos alforriados, livres em Jesus. E o sangue, meus irmãos, é o alimento. O primeiro alimento que nós recebemos foi o sangue da nossa mãe no útero materno. Através do cordão umbilical, o organismo da nossa mãe mandava o sangue com os nutrientes para nos alimentar. Por isso o amor de mãe, ele é muito próximo ao amor de pai, ao amor de Deus. E o sangue de Jesus é este amor que nos alimenta e é representado na igreja pela Eucaristia. A transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo que nos alimenta. Duas realidades que faz com que a igreja seja uma comunidade diferente neste mundo. O batismo, a água corrente que o noivo trouxe para nós, onde ele nos deu um nome mergulhado no nome de Deus, porque nós somos batizados em nome de Cristo, do Espírito e do Pai. O nome de Jesus poderosamente nos marcou no batismo, e o seu sangue poderosamente nos lavou, nos curou, nos libertou das misérias do demônio através da Eucaristia. O sangue de Cristo é para nós a mais eloquente expressão da Eucaristia.
E é esse conjunto da entrega de Jesus, o pelicano, a nós, que dá toda uma sustentação àquela palavra dele com os apóstolos lá junto da samaritana. O meu alimento não é deste mundo. Quando ele falava do trigo dourado, já na hora da colheita, já era uma referência ao pão eucarístico. O alimento de Jesus é o alimento celeste, que nos enche de caridade, de amor, de virtudes e nos faz realmente ser um povo santo de Deus. Quem conhece a Igreja Católica jamais a abandona. Quem descobre o valor do batismo e da Eucaristia jamais será a mesma pessoa. Quem descobre o poder do pão do céu que nosso Senhor nos dá, sendo Ele mesmo, jamais buscará um alimento perecível neste mundo, porque o alimento de Cristo é o alimento que nos mata a sede de justiça, a sede de liberdade, a sede de amor, porque Cristo é tudo isso reunido. A samaritana encheu-se de Deus e representa a igreja que é cheia de Deus. A igreja é a nossa mãe, a esposa do Cordeiro, e é nela que nós vamos preparar a segunda vinda de Cristo. E o Senhor virá numa segunda vez, não mais para nos alimentar com a sua palavra, com o seu sacramento, mas virá para nos levar ao céu. Homens e mulheres purificados, profundamente enxertados na túnica inconsulta de Cristo, porque aquela túnica de Jesus, sorteada pelos soldados que não quiseram cortá-la, é vista pelos padres da igreja como a imagem da igreja. E é nessa túnica de Cristo que a pia batismal nos coloca. E a gente é como que chuleado, como que somos costurados pelo nosso batismo na túnica de Cristo, que é a igreja. A nossa comunidade de São Gabriel, em breve paróquia, faz parte da túnica de Cristo. Faz parte do mistério de Cristo. Nós somos a imagem da samaritana à beira do poço de Jacó, o poço de Lacai-Roi, onde nós também vamos pedir sempre a Jesus: dai-me desta água, para que eu não tenha mais que voltar a esse poço para buscá-la. E é esta água, meus irmãos, benfazeja, que o Senhor vai dar para nós nesta comunidade, nesta nova paróquia, através dos sacramentos que virão pelas mãos do sacerdote. O padre faz as vezes de Cristo, dando-nos aquilo que Cristo nos deu. E me vem agora uma imagem do meu segundo ano de padre. Na Catedral de Uruaçu havia uma coisa redonda onde tinha água. E ali eu encontrei uma prostituta da boate, do cabaré, dos Cisnes Branco, que vinha. Eu disse: filha, senta aqui. E ali eu comecei a conversar com ela, que eu já a conhecia, evangelizando aquela mulher, que depois saiu daquele ambiente de prostituição, um prostíbulo, se casou, teve filhos, e até bem pouco tempo
ainda era catequista e dava palestras para os casais. Uma ex-prostituta. Era mais ou menos na hora do Ângelus. E eu ali, um padre novo, conversando com uma prostituta e as pessoas passando. No outro dia cedo, o bispo me chamou porque havia uma denúncia de que o padre estava conversando com uma prostituta ao lado daquele poço de água da praça da Catedral de Uruaçu. Me veio isso agora. Fazia tempo que eu não me lembrava disso. Foi a mesma tentação que os apóstolos tiveram ao ver Jesus sentado com a samaritana à beira do poço. Ele está namorando essa mulher? Será que ele está flertando com essa mulher? Porque era o costume. Nem sempre é fácil a gente servir a Deus sem que as pessoas duvidem da nossa missão. Vocês vão receber um padre, primeiro pároco, que certamente vai ser amado por muita gente, odiado por alguns, maltratados por outros. Porque o padre que não é odiado por alguns, maltratados por alguns, ele não está cumprindo a sua missão. Por isso o padre, ele é alter Christus. E o padre fiel é como Jesus, atrai os inimigos, aquelas pessoas que não fazem parte da túnica de Cristo, que é a igreja, mas estão inseridos no véu da bruxaria e do pecado, servidores de Satanás, servidores do diabo, e que muitas vezes vêm à igreja, mas cria a divisão, a fofoca, a revolta e o pecado. Nós temos um espírito religioso que engana as pessoas na igreja com as coisas de Deus, mas levando essas pessoas a servirem ao demônio. Nós temos até padres que são servidores desse espírito, sacerdotes, sem saber, até bispos, que serve ao demônio, como se estivesse fazendo as coisas para Deus. Por isso um dia Jesus falou para Pedro: vai para trás, Satanás, tu não tens palavras que me edificam, vai para trás. Porque Pedro estava tirando Jesus do caminho da paixão, porque ele estava servindo a uma tentação, a uma moção do demônio. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nós corremos grande risco de estarmos na igreja servindo ao demônio quando nós espalhamos a cinzânia, quando nós damos conselhos errados, quando nós criamos a divisão. A palavra diabo, do grego diabolém, significa aquele que divide. A túnica de Cristo nunca pode ser dividida. E os homens não conseguem dividi-la. E aqui nós estamos começando esta comunidade que está na túnica de Cristo, para ser uma igreja bonita, onde todos que passarem aqui vão sentir em São Gabriel há um clima diferente, e todos vão sentir vontade de vir à beira do poço de Jacó. Santíssimo Sacramento, Santa Missa. É aqui que nosso Senhor vai trazer muitos samaritanos para se tornarem cristãos na pia do batismo.
Rezemos a Senhora Aparecida, nossa mãe, e a São Gabriel, o anjo, o arcanjo das grandes missões de comunicação, para que esta nova paróquia traga muita alegria ao coração de Deus. Que os nossos sacerdotes que passarem por aqui, os irmãos que aqui vão atuar, sejam protegidos das garras do diabo e possam ser sinal para trazer muitas almas enganadas nesta comunidade pelas coisas das trevas para conhecerem a luz. Essa paróquia vai andar se cada um de vocês colocar em prática o batismo que vocês receberam, sendo pessoas santas, abençoadas, descobrindo cada vez mais como a samaritana que é precisa água viva, a água do peito aberto de Cristo, que nos cura, que nos lava e que nos torna pessoas felizes, amorosas e santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.